Será que dá para dizer que a gente está realmente diante de mais uma crise? A recessão já começou, está prestes a começar? E aí, se sim, dá para a gente estruturar uma carteira de investimentos de modo a proteger o patrimônio independentemente do que aconteça? Ultimamente eu tenho recebido muito esse tipo de pergunta de alunos, inscritos, clientes, até mesmo de amigos, familiares, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre isso. Só que antes da gente partir para o tema, deixa o like aí se você já é de casa, já acompanha o canal há mais tempo, não custa nada. Deixa o like no vídeo, se você assiste também vídeo direto aqui, não está inscrito ainda, já clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gostar do conteúdo, se sinta convidado também a inscrever-se aqui no Valor em Ação, certinho? Agora, a crise, será que ela já é uma realidade? Realmente, a gente tem uma recessão que já começou, está prestes a começar, é inevitável? Todo mundo falava que a bolsa ia subir quando a Selic começasse a cair. Só que aí de agosto para cá, a Selic começou a cair, caiu e o Ibovespa também, quase 7%. Mas antes de te responder tudo isso daqui, eu preciso falar uma coisinha primeiro. Eu não sei se você sabe, mas o título mais seguro do mundo, o título de 10 anos do Tesouro Americano é considerado o investimento mais seguro do mundo. É realmente muito seguro. É tão seguro que quando está todo mundo com medinho, correndo os mercados financeiros, com medo, os investidores costumam correr para comprar esses títulos. Então, quando a galera está com muito medo, não sabe qual que vai ser o tamanho da bucha, da tempestade, o Tesouro Americano é o grande porto seguro global. E com tanta segurança assim, é natural que pague pouco, Afinal, quanto mais seguro, menos retorno. Lembra? O investimento funciona assim. Então, historicamente, o Tesouro Americano paga pouco, esses títulos de 10 anos. Quase nada se você comparar com a nossa renda fixa, por exemplo. Mas o que está acontecendo agora é que essa rentabilidade desses títulos está aumentando. E mesmo que você ache que não faz tanto sentido, isso impacta a economia global como um todo. Até o preço do pãozinho francês que você compra de manhã é impactado por fatores como esse. Então, aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos servem como referência para o sistema financeiro americano, para o sistema financeiro global, decisões de empréstimo, financiamento, dívidas, etc. Então, considerando que o dinheiro global ele não é infinito e que está todo mundo tentando atrair capital para a sua própria economia, o Brasil também, países emergentes como o Brasil, México, Colômbia, etc., muitos recursos desses países emergentes acabam indo parar nos Estados Unidos por conta desses rendimentos mais altos, E esses países tentam atrair mais capital fazendo o quê? Oferecendo uma taxa maior, que aí o gringo olha e pensa, o Brasil paga 10%, os Estados Unidos está pagando 0%. Eu vou deixar no Brasil, mesmo com toda a palhaçada que tem naquele lugar, eu vou deixar o dinheiro lá porque 10% é muito melhor que 0%. Só que no Brasil, o que está acontecendo agora é uma redução nas taxas de juros, o que pesa na balança, principalmente se a taxa de juros nos Estados Unidos continua subindo. A última vez que a taxa de juros americana foi tão alta foi no final de 2007, naquele momento ali onde a gente estava com uma próxima grande crise, grande recessão, se aquecendo no banco de reservas para entrar em campo. Se você não lembra, eu estou falando da crise do subprime, uma das maiores crises financeiras de toda a história. E aí, como eu disse, o objetivo desse vídeo aqui não é ficar te vendendo susto, mas agora a gente está meio que enfrentando um cenário bem semelhante. O Banco Central americano ralando para controlar a inflação, com muita gente acreditando que a taxa de juros ainda pode subir muito mais por lá. Hoje a gente já ficou sabendo, pela divulgação do payroll, que os Estados Unidos criaram 336 mil novas vagas de trabalho, sendo que o consenso era de 170 mil. E isso parece ser bom, é um número que mostra que a economia americana está realmente aquecida. Teve até um monte de gente lá fazendo videozinho, pedindo demissão, esfregando na cara do patrão, não tá nem aí, por quê? Porque a pessoa para de trabalhar, pede demissão e logo já arruma outro emprego. Teoricamente, isso tem que ser alguma coisa boa, só que isso também mostra que a inflação deve seguir pressionada e o Banco Central americano ele pode ter de subir mais os juros. Então, tome-lhe mais pressão nos retornos dos títulos americanos, do Tesouro Americano, e as apostas de um novo aumento de juros também aumentam, e isso faz com que a nossa Bolsa de Valores seja impactada. Tanto que a nossa Bolsa abriu em queda, bateu quase os 111 mil pontos antes de inverter
e fechar o dia em alta. E não me pergunte por que inverteu, eu não sei. Tá? Esse aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, isso fala para os investidores o seguinte, ó, se os juros vão aumentar, a renda fixa ainda é a melhor alternativa. É melhor ficar por aqui esperando a chuva passar, porque essa bolsa ela não deve subir tão cedo. Então vamos deixar para entrar só quando ela tiver para subir, só quando a chuva afinar um pouquinho. Aí a gente fecha o guarda-chuva e sai. A galera fica tentando adivinhar. É claro, né? Não dá, como eu falei, o mercado ele sempre tenta se antecipar, precifica a recessão antes que ela comece. Quando o mercado erra, né, ele levanta a mão e fala, oh, eu errei, admito, mas agora eu acho que eu estou certo novamente, precifica tudo de novo de acordo com as novas opiniões e vida que segue. É isso que o mercado faz. Quando ele acerta, ele fala, tá vendo? Eu avisei que ia dar ruim, eu avisei que ia dar bom, eu avisei que isso ia acontecer. E a coisa já está meio que precificada quando isso acontece, quando o mercado acerta. Ou seja, se a gente não tiver recessão, a bolsa ela deve se recuperar e para a bolsa cair muito é preciso que haja uma crise realmente ainda pior, que o cenário seja ainda pior do que o mercado está esperando atualmente e precificando. É isso, eu não sei o que vai acontecer, tá? E como você não pode adivinhar também, né, você só pode dar o seu próprio chute. E diante de tantas incertezas, né, o que resta é a gente aguardar os próximos capítulos sempre. Né? Próximos capítulos de inflação, taxa de juros, Estados Unidos, Brasil, ficar observando se os juros futuros vão subir mais. A única coisa que nunca muda na Bolsa é a existência de determinado grau de incerteza. Então, esse aumento de inflação, o aumento das taxas de juros, até mesmo nos Estados Unidos, os juros futuros subindo ainda mais, tudo isso faz com que muitos investidores comecem a presumir que uma recessão talvez se aproxime. Então, no final do ano passado, você via boa parte dos economistas acreditando que em 2023 os Estados Unidos entrariam numa recessão braba. Até agora, isso não se materializou. O ponto é que os investidores eles não deveriam deixar que isso os assustasse. Né? Essas recessões elas não são nada legais, mas também não duram para sempre. E no longo prazo, a maioria dos ativos ali tende a se recuperar e subir quando a economia volta a crescer. E essas crises e recessões esperadas, elas podem nem mesmo acontecer quando está todo mundo esperando. Pode ser que demore mais um ano, 2, pode ser até oportunidade. Um relatório divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas aponta a desaceleração do crescimento econômico mundial, mas acredite você ou não, para o Brasil a tendência agora é positiva. O relatório ele compara a economia mundial, né, com um avião que está voando tão devagar que está à beira de cair. Se ficar mais devagar do que já está, o avião cai, entendeu? Para 2024, o relatório ele sugere uma pequena melhora na economia, um crescimento de 2,5%, mas somente se a zona do euro se recuperar. Caso contrário, pode ser pior ainda. Para o Brasil, a previsão para 2023 era de 0,9% de crescimento e agora saltou para 3,3% e para 2,3% no ano que vem. A China, que cresceu quase 8,5% em 2021, deve crescer significativamente menos, 4,6% esse ano. O relatório também alerta que esse aperto monetário pode jogar a Europa numa recessão braba em 2024 e para os Estados Unidos o relatório prevê um risco de uma forte desaceleração ainda no segundo semestre de 2023, podendo também começar em 2024. Ainda assim, com recessão chegando ou não, avião caindo ou não custa nada você considerar a melhor forma para você preparar a sua carteira para um eventual choque, crise econômica, e eu vou compartilhar com você aqui 3 formas de você fazer isso. Primeira coisa, nem todos os setores da economia são iguais, porra. Certos tipos de setores de negócios, eles enfrentam muito mais dificuldades durante uma recessão, enquanto outros não sofrem tanto, estão muito mais protegidos para resistir a essas tempestades. No caso das ações mesmo, você pode dividir em 2 categorias, as cíclicas e as mais defensivas. Cíclico significa que são sensíveis aos ciclos da economia. Sobe mais quando a economia cresce e sofre menos quando tudo desacelera. Varejo é cíclico. Defensivo é justamente o contrário. Essas ações elas oferecem mais estabilidade em todas as fases do ciclo econômico, então sofre menos quando a economia desacelera, mas cresce também menos que as cíclicas, né, quando a economia decola. Tá? Então o setor elétrico é defensivo. Você pega um setor onde os contratos, a receita das empresas é reajustada pela inflação, você quer mais
previsibilidade e segurança do que isso, só que aí isso vai no preço também, então dificilmente você vai ter um retorno muito alto nesse tipo de ação. Durante as recessões e quedas da bolsa, você vai querer ter ativos de qualidade, que continuem rendendo algum dividendo ali, que tenham balanços mais sólidos. Isso é fato, você vai querer ter isso. O detalhe é que você precisa ter essas ações, comprar sempre. Não adianta você esperar a crise para você trocar. Ao esperar a recessão começar, eu vou trocar as ações. Vou investir em empresas de varejo, construção civil, commodities, porque o ciclo está muito bom e essas ações aí de banco, seguradora, setor elétrico, saneamento, isso aí parece aquele velhinho andando de bengala, parece que não anda de jeito nenhum, eu não quero isso na minha carteira não, isso aí é coisa de bobo, né? Aí quando começa a crise começa, a bolsa começa a despencar, você vai querer vender suas ações e trocar, né? Só que aí as suas ações já vão ter despencado, não vai adiantar nada. Então, evite empresas também com muitas dívidas, né? Porque quando você tem uma desaceleração nas receitas e também as condições de crédito pioram ali, isso pode significar muitos problemas para essas empresas. Então, tem muitas empresas sofrendo agora, por isso que quando a taxa de juros está muito alta, tem um monte de empresa entrando em recuperação judicial. E eu não estou falando que você nunca tem que ter uma ação cíclica na carteira, uma empresa, às vezes, de varejo, de commodity, de construção civil, mas, pelo menos na minha opinião, a base da carteira deve ser em empresas mais seguras e mais sólidas. Né? E crises são até bons momentos ali para você ver quais são as empresas desses segmentos mais arriscados que estão mais preparadas para superar essas crises e, quem sabe, até você aumentar um pouquinho a sua posição aos poucos, justamente em momentos às vezes até mais difíceis, mas que são empresas que estão se recuperando ali e estão sobrevivendo legal. Então, resumindo aqui, a primeira forma de você preparar a sua carteira numa crise é você ter uma boa parcela da carteira em renda variável em empresas mais sólidas, setores mais previsíveis, menos cíclicos. Qual que é a segunda dica que eu vou te dar? Vamos lá. Quando a economia ela está crescendo em expansão, você ter ações de crescimento na sua carteira, isso vai compensar bastante para você. Só que é provável que esse tipo de empresa tenha um desempenho às vezes muito fraco numa recessão e às vezes essas ações podem até cair bastante. Para construir uma carteira legal, meio que antifrágil, como diria Nassim Taleb, você precisa adicionar alguns títulos de renda fixa na sua carteira, mais seguros, renda fixa pública, tesouro direto, entendeu? Que muita gente chama de caixa de oportunidades, afinal é uma grana que você vai ter ali com mais liquidez para resgatar sem prejuízo, se você quiser aproveitar oportunidades caso a bolsa de valores caia muito, mas pode ser simplesmente uma parcela da sua carteira que vai servir para te dar mais tranquilidade, diminuir o seu risco, te dar a paz necessária para você aproveitar o potencial que a sua parcela de renda variável tem, ao invés de você entrar em pânico e vender tudo com medinho. Historicamente, ações vão muito bem quando a economia está crescendo e a renda fixa também ela vai melhor nas recessões, quando a economia não está muito bem. E aí proteger o dinheiro às vezes é mais importante do que fazer dinheiro para muita gente. A bolsa cai e a renda fixa costuma ficar mais interessante. O dinheiro fica mais caro, né? A galera não segura o dinheiro ali, só confia mesmo se for algo confiável ou se realmente oferecer um potencial muito grande. Mas geralmente a galera esconde o dinheiro nas crises quando os juros estão mais altos. Isso significa que não tem uma classe melhor do que a outra, né? Significa que as duas podem se complementar para garantir que, independentemente do ciclo, do clima na economia, pelo menos parte da sua carteira de investimento vai crescer, vai compensar uma desvalorizada na outra parte, e aí quando a renda fixa começar a render menos, aquela parcela de renda variável que estava apanhando que nem mala velha, ela vai entregar o retorno que você espera. É assim que funciona. Mas eu estou falando aqui de renda fixa segura, não é aquele CDB de banco que você nunca ouviu falar, o nome que paga 200% do CDI, ou debênture que paga IPCA mais 13% ao ano, de empresa que você nem sabe como que vai te pagar. Então, vai na renda fixa mais segura mesmo para esse papel aqui. É ela que cumpre esse papel. Investir em ativos internacionais também é importante, principalmente se você é do Brasil. E a terceira dica para você proteger a sua carteira numa recessão é: calma, leia livros, faça atividade física e pratique o Dollar Cost Averaging com regularidade. E aqui é o seguinte: se você realmente tem perfil para renda variável, foco no longo prazo,
As recessões, elas podem ser oportunidades de você lucrar com o que eu falei aqui, o Dollar Cost Averaging, que é basicamente o processo de você comprar ativos automaticamente ali em intervalos regulares, ou seja, estar sempre comprando um pouquinho cada vez mais, sem querer acertar a mínima, a máxima, coisa do tipo. Essa estratégia ela torna o preço de compra algo que você não se preocupa tanto, reduz a importância de você acertar o momento certo para comprar e nesse caso dá até para você lucrar comprando as ações ali a preços mais baixos. Muitos investidores cometem o erro de comprar na alta e vender na baixa e ainda complementam fazendo isso com tranqueiras, comprando tranqueiras na alta e vendendo na baixa. Isso aqui é um barato para fazer o dinheiro sumir, simplesmente, entendeu? Só que com essa estratégia que eu falei aqui do Dollar Cost Averaging, se você comprar bons ativos, você tem a chance de não depender dos preços, de ficar comprando na mínima e vendendo na máxima. É simples de entender o que eu falei, mas é difícil de executar. Não compre muito quando a bolsa está subindo demais e aproveite para comprar na baixa. É legal, só que o lado emocional pesa, como eu falei, nessas horas e você vai ter vontade mesmo de fazer justamente o contrário. Pode confiar. A vontade de comprar mais quando a bolsa está indo muito bem. E sabe quando você está cheio, você comeu demais, comeu bastante e alguém coloca um prato maravilhoso na sua frente, o seu prato preferido e você não tem o menor apetite? Então, é mais ou menos isso que acontece quando a bolsa está caindo de lado por muito tempo. A gente tende a não ter mais muito apetite para investir em renda variável, mas tem que comer, fazer igual se faz com criança pequena, vai lá, tem que comer mesmo assim, porque faz bem para a saúde. É por isso que eu falo que investir no longo prazo é muito mais um jogo comportamental e emocional que você tem que vencer do que você tentar ser o melhor analista do mundo, encontrar as melhores ações. Essas dicas aqui que eu dei, isso aqui pode até te ajudar a construir um patrimônio ali, um portfólio que vai te ajudar a enfrentar as crises e recessões, mas nada disso aqui adianta se você entrar em pânico no meio do caminho. Então, quando a bolsa está caindo, é bem tentador você querer reduzir suas perdas, saindo logo de renda variável, desmontando ali suas posições, coloca o dinheiro na renda fixa mesmo, só que não tem jeito, não tem outro remédio senão você ignorar essa voz de mão de alface na sua cabeça que fala para você ter medo e vender tudo. Isso se você construir uma boa carteira. Se você só tem tranqueira, vende logo mesmo e assume esse erro, que é a melhor coisa que você faz na vida. Outra coisa, a maioria dos ativos, cedo ou tarde, vai se recuperar. Então o investimento em ações é muito mais uma maratona do que um pega clandestino, pô. Então faz isso, segue essas dicas aqui, tenta melhorar o seu lado comportamental, o seu lado emocional também e monta uma alocação que te permita seguir o plano. Se você não aguenta ter 50% em renda variável, tem 40%, tem 30%, beleza? Boa sorte pra gente, foi isso, um abraço, até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever aqui se você gostou, valeu!